Saudações! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Questão de Ordem. O podcast Questão de Ordem é uma ideia, um projeto da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Caxias do Sul, que engloba as cidades de Antônio Prado, São Marcos e Flores da Cunha, além, obviamente, de Caxias. E hoje estamos recebendo aqui, meu nome é Diogo Biano, eu sou delegado da Caixa de Assistência. Hoje vamos falar um pouquinho da Caixa de Assistência dos Advogados. Hoje nós temos várias presenças especiais, mas a presidente da subseção é convidada da Caixa, convidada especial da CARS. Então, doutora Ana, seja bem-vinda. Obrigado por participar conosco. Quando a gente fala em sistema OAB, nós temos que entender que há uma união de trabalho, de esforços, OAB, CARS, ESA, enfim, uma série, e comissões, né? Então, muito bem-vinda, obrigado por participar conosco. Temos a participação também da Carla Silveira, que é coordenadora de saúde da CARS. Ela veio lá de Porto Alegre para trazer um pouquinho dos serviços que a CARS oferece para os advogados. E o nosso subdelegado local, Dr. Guilherme Juncker. Tá? Sejam bem-vindos, obrigado de novo. Obrigada. O podcast Questão de Ordem tem o patrocínio de AR Master Sul, a assessoria documental. A AR Master Sul, vocês em todos os podcasts ouviram falar, mas só aqui no da Caixa vocês vão saber que o advogado tem desconto, porque a AR tem uma parceria de convênio com a advocacia, com a Caixa de Assistência dos Advogados, de desconto de 10% nos honorários dos serviços que eles prestam, que são os mais variados. Pesquisa patrimonial, averbação, buscas de escrituras, buscas de registros e certidões, cidadania italiana, nós vivemos aqui numa região de muitos italianos, né? Regularização imobiliária, enfim, uma série de descontos em serviços e principalmente no portal de assinaturas e certificação digital. Hoje todos nós colegas advogados precisamos de certificação digital, assinatura digital, e temos ali na AR Master Sul um parceiro que oferece um serviço de excelência e com desconto para a advocacia. Já que eu falei do patrocinador e conveniado, falando sobre os convênios, a Caixa em Caxias, subseção de Caxias, nós temos mais em torno de 150 estabelecimentos conveniados. Isso são em diversas áreas, redes de postos, clínicas de saúde, fisioterapia, restaurantes, lojas de móveis, roupas, escolas, seguradoras, hotéis, salões de beleza, barbearias, oficinas mecânicas, enfim. Se eu falar todos, a gente vai terminar o podcast só comigo falando aqui as áreas. Mas, presidente Ana, doutor Guilherme, vocês têm aqui algumas áreas mais recentes e que fechamos parceria e que tem sido muito buscado pela advocacia. Primeiramente, eu gostaria então de agradecer a participação, poder estar aqui com vocês, né, nesse podcast. Eu não sou muito acostumada com os podcasts, normalmente são os meus colegas que estão aqui, né? E hoje vim fazer uma participaçãozinha a convite, né, do meu delegado da Caixa, que muito me honra e que desde o início do ano está conosco, né? Tivemos uma perda muito difícil. Nosso querido amigo João, não posso deixar de lembrá-lo, né? E Biano veio aí nos ajudar e está fazendo um trabalho de excelência na Caixa. Já fica aqui o meu agradecimento, né? E ao Guilherme, né? Que veio aí nos ajudar, nosso subdelegado também, e que está aí fazendo um trabalho belíssimo aí também com relação aos convênios, né?
com relação aos esportes também. Também. Né? Que também é um dos braços aí, né, da Caixa, que é a questão da saúde também, né? Tem a ver com a saúde. Então, sim, temos fechado vários convênios, convênios bem interessantes para a classe, né? Importantes mesmo, com descontos bem atrativos, em diversas áreas, Biano. Diversas áreas, como tu mesmo já referiu. Na área da saúde, na área de seguros, na área de itens também de consumo, né? E do qual a advocacia precisa, sim, se inteirar. Porque isso faz com que a gente traga uma contrapartida para a advocacia, o que é muito importante, né? Porque, às vezes, é muito pouco, mas às vezes a gente ouve, né? Mas, poxa, eu pago anuidade, né? E o que eu tenho? Sabe? Então, assim, é importante que a gente dê esse retorno, né, para a classe com relação aos convênios, né? Eu costumava dizer isso, eu uso, por exemplo, o convênio, né, de seguros da Caixa há muitos anos, né? E nem seguro, meu marido era funcionário de banco, nem o seguro dele, que era vantajoso, conseguia bater os seguros da Caixa, né? Então, assim, vários outros seguros vários outros convênios de farmácia também, né? Recentemente fechamos uma parceria com a Feros, né? Que tem trazido para nós ali produtos bem interessantes para a advocacia, né? Seguro de responsabilidade civil para os nossos escritórios, né? Muito importante. Porque a gente sabe que a gente lida com prazos, né? Isso é é aquela coisinha ali que a doutora falou, né? Que a gente tem essa questão com... A gente cuida muito, a gente se penitencia muito e a perda de um prazo, muitas vezes, é irreparável para o nosso escritório ou para o nosso cliente, né? E a gente se cobra demais. Então, é importante que a gente tenha também essa segurança, né? Por exemplo, seguro de responsabilidade civil, do qual, inclusive, vou fazer propaganda aqui agora para a FERS, né? Renovei com eles agora, recentemente, né? E realmente não teve quem bateu. Convênio de veículos, seguros de veículos, seguros de obras, para quem trabalha na construção civil, eles fazem seguro de obras também, né? Seguros residenciais. Eles têm um outro produto excelente, né? Que eles lançaram há pouco tempo, que é a questão de mentoria para advogados. Bem interessante, bem interessante. Produto de mentoria para advogados, onde eles atuam ajudando os advogados com as suas questões financeiras, né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem muito tempo para isso e a gente, às vezes, precisa realmente, né, de que alguém tenha aí alguma coisa para nos ajudar. Então, eles têm um produto bem bacana também, está à nossa disposição, Biano, Guilherme, né? E eu acho que vale a pena a advocacia dar uma olhadinha nisso também, né? Que venha a agregar. A gente tem parceria aí também com a Wizard, com a Périco, né? Que também temos convênios bem interessantes. O grupo Accor, se não me engano. Grupo Accor. Isso, né? Que é dos hotéis, da rede de hotéis. Convênios, que a gente pode utilizar esses convênios fora da cidade, inclusive, né? E, enfim, são convênios que a gente tem buscado para a advocacia, para facilitar a nossa vida, né? E para dar um retorno aí para os advogados, né? Para que, então, eles possam, né, se utilizar, fazer... Me permite, Ana, eu sei que o Juncker quer falar, mas se tu me permite, eu vou lembrar de um exemplo que eu ouvi de ti antes, ainda quando o querido João, o nosso eterno delegado João, estava conosco na
sede da subseção, e você, presidente, disse a minha anuidade sai quase zero com os descontos que eu utilizo. Então, vejam, nós podemos pagar uma anuidade e temos um retorno inestimável, não temos como calcular. Isso que nós estamos falando só dos convênios, né? Depois nós vamos entrar em outras áreas que a CARS oferece para a advocacia. Puxando o gancho da doutora Ana, eu também escuto muito colegas dizendo a anuidade é extremamente cara e não temos nenhum retorno, né? Então a gente, que nem tu falaste, doutora, em relação aos eventos esportivos que a Caixa tem organizado, né? Temos aí parceiros antigos já desses eventos, o próprio, que nem tu falaste, o Périco Auto Center, a Feros, que já foi nossa parceira no último evento que tem do Caju dos Advogados, né? E vai ser agora... último final de semana, último sábado de novembro. De novembro, isso. Mas, dando a continuação aqui da questão dos convênios, temos barbearias, Irmãos Espíndola, são nossos parceiraços, Servos Barbearia. Para quem gosta muito de comer em restaurante de sushi, temos o Seiko, loja de roupa, tanto para o próprio advogado ou para a advogada. Temos também, fechamos com o grupo Moda Viva Mulher, Provox Store, para quem gosta de roupa mais, vamos dizer assim, mais despojada, né? Descolada, né? Diversas farmácias, Droga Raia, Panvel, redes de postos de combustíveis, Rede Sim, né, doutor Diogo? Sim, todo o sul do Brasil. Todo o sul do Brasil. A Estrela Gás, fechamos recentemente também, que é empresa de gás. E que eu consiga me recordar, Ótica Diniz, também é importante lembrar deles, tá? Farmácias. Temos diversos convênios aí que vão dar benefícios para os advogados. Esses benefícios não são somente para a advocacia local, né? Eles atingem a advocacia de todo o estado. Exatamente. E principalmente quando saímos de Caxias, eventualmente vamos viajar, nós sabemos que temos uma estrutura toda à nossa disposição com desconto, né? E não estou falando só dentro do Rio Grande do Sul, no Brasil. Vamos reservar um hotel lá em São Paulo. Nós temos, além dos convênios firmados pela CARS, em nível estadual aqui, nós temos o clube de descontos da advocacia, né, do CONCAD, que é em nível federal, que fecha uma série de descontos também. Latam, eu esqueci de comentar com vocês. Eu uso, quando preciso, utilizar para uma viagem, a Latam não tem desconto que bata o da advocacia, tá? na Latam. Descobri depois de deixar de usar algumas vezes, viu? Mas, enfim, tu tinha mais alguns convênios? Não, acho que a gente mais ou menos citou alguns que a gente lembrou, mas são vários. Baixem o aplicativo da Caixa no celular de vocês, é o app CARS, C-A-A-R-S, e confira, ali vocês têm acesso a toda a rede de conveniados por geolocalização, inclusive. Você sabe onde tem a farmácia, Panvel, Droga Raia, enfim. Mais próxima de você, lojas, inclusive quando estiverem fora da cidade. Podem pesquisar por área, uma série de situações. Mas também profissionais, e aqui eu já vou iniciando, introduzindo um dos temas que gostaríamos de falar hoje, mas também profissionais da área da saúde. Carla, bem-vinda de novo. Eu te saudei antes, mas agradecemos a tua vinda até aqui. O prazer é meu. Eu queria agradecer bastante também, porque é uma oportunidade de levar para a subseção aqueles serviços que muitas vezes os advogados realmente não têm conhecimento, né? A gente sabe, falam em OAB e é OAB, mas tem a Caixa, né? Tem a ESA, tem todo o sistema OAB, que realmente oferece auxílio, como diz, né? A Caixa de Assistência é o braço assistencial da OAB. Não só aos advogados, mas também aos seus dependentes, né? Então, é muito bom ter essa oportunidade de poder falar, porque a Caixa
oferece muitos serviços, como já foram citados aqui, que vai desde um convênio até um plano de saúde, até consultórios em sedes, né, em subseções, como aqui em Caxias temos a odontologia, que é um serviço bastante tempo já oferecido e bastante procurado, tanto pela qualificação, pela excelência, pela facilidade, por trazer o advogado para a sua subseção, né, utilizar o serviço da odontologia e os demais serviços também que a subseção oferece, né? A Caixa de Assistência já faz algum tempo, até de maneira pioneira, antes mesmo de pandemia, de se falar em atendimentos online, atendimentos remotos, já se tinha a telemedicina e a telepsicologia, né? Que a gente usa a plataforma, hoje é Conexa, que está incluída as duas, tanto parte médica quanto parte de psicologia, na mesma plataforma. E nos últimos tempos, com gratuidade. Todo advogado tem direito já há mais de um ano a uma consulta isenta por mês na telemedicina. E na telepsicologia não havia a isenção, mas era estendido também para os seus dependentes, a Psicologia Viva, que é a plataforma. Devido às últimas situações de enchente, né, a situação em que mexeu com todo o Estado, resolveu-se, então, a expandir essa isenção. Tá? Desde o mês de maio, início de maio, a Caixa está dando 3 consultas mensais gratuitas em telemedicina e 3 consultas gratuitas em telepsicologia para cada ordem, tá? Que pode ser compartilhada com seus familiares, com seus dependentes. Tá? Para o advogado, são 2 caminhos, até o doutor Biano falou, e eu acho bem importante também que o pessoal comece a ir atrás de informações, porque são muitas informações que, às vezes, só a gente conversando vai passar alguma coisa, né? Mas tem o site que está bem atualizado sempre. O app é muito bom. Por ali se consegue marcar consulta na subseção para dentista, né? Consegue-se pesquisar convênios, se resgata cupons de descontos, né? Muitas vezes em outras promoções, né? Que é feito. E ali, nesse app, hoje, o advogado consegue marcar a sua consulta, até as 3 consultas, né? Por enquanto, a gente não tem prazo determinado, ainda está essa isenção. Para ele, para seus dependentes. Né? Então, é muito... Eu não sou advogada. Eu sou gestora de saúde, a minha formação é odontologia. Eu sempre digo que se todo conselho, se todo órgão representativo oferecesse o retorno que a ordem dá pela sua anuidade, todo mundo seria muito mais feliz, mais saudável, mais ativo, né? E é somente a OAB que disponibiliza, que faz esse cashback da anuidade. Então, isso é muito interessante, deve ser utilizado. Importante falar também que muitos advogados não sabem que a Caixa tem um setor de auxílios. Esse setor de auxílios são, puxando pelo site ali também, são mais de 10 auxílios que a Caixa oferece. Desde auxílio natalidade, auxílio maternidade, auxílio proteção. Fizemos um trabalho bem bacana o ano passado com a situação da enchente no Vale do Taquari. E agora também está sendo feito um trabalho muito bom com o auxílio da enchente, de maneira geral, no Estado. Né? Então, muitas vezes a pessoa... Auxílio funeral também, né? As famílias são... É importante compartilhar com os familiares também essas informações, né? Então, eu estimulo a curiosidade. Procurem acessar o site, procurem baixar o aplicativo, mexer no aplicativo, que tem muitas opções, muitos serviços. Planos de saúde também, com valores muito significativos, assim, muito bons, né? Abrangendo todo o Estado. E fora outros convênios, que não só os das subseções, mas também que tem pelo Estado e que todo advogado, em dia com a sua anuidade, consegue utilizar plenamente. Vá até a sede da Caixa. Se você tem alguma sugestão, né, Guilherme? Se você tem alguma sugestão de empresa, de serviço, alguma indicação, traga até nós, leve até a Josiane, ali na Caixa, ó.
ao Juncker, a mim, a doutora Joana, que participou do outro podcast e hoje não pôde estar presente. Nossa subdelegada também, né? Então, nos procure, nos auxilie para irmos atrás de novos serviços também. A participação da advocacia é muito importante para crescermos ainda mais a quantidade e qualidade dos convênios. Sim. Quando a Carla citou uma série de serviços, né, uma infinidade de serviços, é interessante a gente lembrar que Caxias tem... E, presidente, eu vou te trazer aqui em primeira mão, inclusive para ti, porque eu fiquei sabendo ontem e não te falei. Nos últimos dias, eu vou te dizer, eu acredito que nas últimas semanas, não é um dado específico, todas as salas, pelo menos em algum horário do dia, utilizadas no escritório compartilhado da subseção de Caxias do Sul. Que bacana. Eu vou te dizer que na última semana, pelo menos 3 dias, eu fui até a sede, solicitei para a Josi uma sala para fazer uma ligação. Ela disse, com um sorriso, né? E eu devolvi o sorriso. Ela disse, doutor, todas as salas estão ocupadas por colegas advogados. Eu disse, que pena. Feliz da vida. Então, Caxias tem utilizado bastante a estrutura dos escritórios compartilhados. É um serviço muito interessante para o colega que está iniciando, para o colega que optou por não ter mais a sua estrutura própria física, e mesmo que tem, por vezes, dentro do escritório já tem muitos clientes, tem muitos colegas atendendo, quer ir lá buscar um momento de tranquilidade. Nós temos as cabines programadas para audiências, né? Muito utilizadas para audiências, mas tem muitos colegas que vão lá estudar. Eles têm um momento de tranquilidade, porque as cabines têm isolamento acústico, né? E temos colegas que vão lá e ficam estudando à tarde, amanhã. Então, a utilização da nossa estrutura, não vou chamar de recorde, porque eu não sei os números do passado, né? Desde que iniciamos, mas desde que assumimos esse ano, chegamos à totalidade, a 100% de ocupação em parte do dia. Então, só quis trazer isso, muito bacana, mas para levar o convite para quem está assistindo. Usem a estrutura. Não é só os convênios. A gente citou o exemplo dos convênios como sendo um fator que pode fazer com que a anuidade fique zerada ou até seja lucrativa, né, o investimento na anuidade. Mas a utilização dos escritórios com equipamentos de qualidade é também muito importante. Eu, seguido, vou lá utilizar também. Eu também utilizo fazer bastante. Uma audiência. Isso. E Biano, assim, todo o restante, né, da sede está à disposição do advogado, né? Nós temos ali o andar da Caixa, mas toda a estrutura também está à disposição do advogado, inclusive para utilizar e ter acesso ao andar da Caixa. O nosso estacionamento também está à disposição da advocacia. Por uma questão de segurança, temos mantido o portão encostado, mas é só colocar o carro ali, né, na entrada da garagem, que a portaria vai identificar, vai abrir, e o advogado pode deixar seu carro seguro, inclusive dentro da sede, enquanto ele vai ali trabalhar, né? Então, durante o horário comercial, que a sede está aberta, tem inclusive o estacionamento gratuito ali, né, para o advogado. Então, nós temos ali em torno de 15 vagas, né? Mais as vagas ali da diretoria, que está sempre por ali. Então, entra e sai. Mas, enfim, tem mais de 15 vagas, 16, se eu não me engano, né? Para à disposição da advocacia, né? Para fazer uso. E trago, Carla, aqui também um dado recentemente, né? Conversando com o nosso presidente, ele me disse que este convênio agora para os advogados, né? Esse auxílio, né? Com relação às enchentes, já passou de 2.000 advogados buscando esse auxílio, né? Então, assim,
um auxílio muito importante. É um número significativo, né? É um momento triste, mas tem esse lado em que a OAB pôde, mais uma vez, auxiliar, dar esse apoio nesse momento tão difícil, né? Inclusive, a parceria agora, se eu não me engano, acho que é com o Sebrae, né? Sebrae, exato. Sebrae. Né? Para os advogados ali mais da região, né? Nós aqui não fomos tão afetados. Sebrae, que tem um colega nosso aqui de Caxias, advogado, que é o presidente do Sebrae, doutor André Vanoni de Godoy. Isso aí, né? Que já foi nosso conselheiro, inclusive. Já foi nosso conselheiro. Né? Aqui na Ordem. E ele foi meu colega conselheiro quando eu fui conselheira, né? E, inclusive, este convênio muito interessante, que ele libera em torno de R$15 mil, se eu não estou enganada, para os advogados poderem reconstituir seu recomeço, escritório. né? Recomeçar, né? Com as suas Aqueles que tiveram atividades. seus escritórios afetados pelas águas, né? Eles têm um valor que eles pagam, né? Enfim, depois a perder de vista, mas eles têm esse valor à disposição, faz ali um cadastro e tal, e logo é colocado à disposição, então, para ajudar nesse momento também, né? Muito bom. Perfeito. Óbvio, a Caixa ela tem por objetivo tratar os problemas da advocacia, mas nós temos que lembrar que é nosso papel como Caixa, o braço assistencial do sistema OAB, evitar, né? Evitarmos a ocorrência de problemas. E aqui eu vou falar especificamente e vou até olhar para o Guilherme aqui, que é um defensor efusivo dos clássicos da advocacia, e aqui em Caxias, especificamente do Caju da advocacia, que já existe desde 2010. 2010. Então, ele participou de todos, é fominha. Tá? Mas os clássicos da advocacia, o Caju, é apenas um exemplo, né, de eventos esportivos e outros que buscam a saúde física e mental da advocacia. É o objetivo nosso aqui da Caixa, né? Como dito, como braço assistencial da OAB, a saúde física e mental da advocacia. E aí entram os eventos esportivos, que nós temos uma série pelo Estado. Eu citei os clássicos, mas temos os jogos estaduais. Quais outros? Mas puxando o gancho, Biano, isso fez esses eventos do Caju e dos, vamos dizer assim, dos clássicos da advocacia. O Jargs também. Dos clássicos da advocacia, fez com que aproximassem mais os advogados. Eu conheci advogados, colegas de diversos lugares do estado. Isso foi isso, e fiz amizades com colegas de Passo Fundo, coisa que antes eu jamais pensei que pudesse ter essa aproximação, né? Então, esses eventos que a Caixa, que a OAB tem organizado, isso só beneficia os advogados, os colegas, né, Biano? Exato. Não só atividades esportivas em si, não é tanto pela competitividade, mas principalmente pela confraternização entre a advocacia, né? Nós tivemos no último Caju colegas vindo de diversas cidades querendo participar, conhecer os nossos jogos, né? Então, e vamos ter agora, acredito que setembro, não sei a data exata, né? Mas os jogos estaduais da advocacia. E eu sei que o Guilherme, presidente Ana, está preparando aqui as equipes de Caxias para ir bem representada. Vamos. Estará bem representada e fardada. Eu ia tocar nesse assunto. Caxias agora tem uniforme para todos os atletas. Com certeza. Fala um pouquinho aí, Bia. Perdão, Guilherme. Então, pessoal, eu tenho que agradecer a doutora Ana, né, a nossa presidente, tá, que nos, vamos dizer assim, nos agraciou, né. Hoje a Subseção Caxias tem uniforme, tá, calção, camiseta, para a gente poder utilizar, né, e nos eventos, mas isso não somente para os eventos
de futebol, né, Biano? Mas os eventos também teremos, futuramente agora vamos ter tênis, né? Então teremos alguns atrativos a mais, né? A equipe de Caxias, eu não participei, né? Não joguei, mas a equipe de Caxias ficou em terceiro lugar na última edição do Cars Vida, Isso, que aconteceu em Passo Fundo. Né? Exatamente. Essa o integração... Basquete, em outubro, ficou classificado. Foi campeão, se não me engano. Foi campeão. Então, Caxias... O basquete ganhou uniforme estamos evoluindo, estamos crescendo. Crescendo aí na questão esportiva. Isso aí. E já que citamos o Cars Vida lá de Passo Fundo, né, é um grande projeto, né, ideia da Caixa de Assistência dos Advogados que leva para o interior uma série de serviços. Todos aqueles serviços que, por vezes, o advogado diz que só estão disponíveis em Porto Alegre, né, Carla? Tu já deve ter ouvido bastante isso. Né? E aí eu quero depois fazer uma provocação, mas não a ti, aos colegas, né? Todos aqueles serviços que alguns colegas dizem que só existe lá em Porto Alegre, só são oferecidos em Porto Alegre, vêm a Caxias, a Passo Fundo, Torres, para serem oferecidos para a advocacia sem custo nenhum. É um dia de confraternização da advocacia, é muito interessante o evento. Tem atividades esportivas, de lazer, confraternização, atendimentos de saúde. Para os familiares também. E dependentes. Exatamente. Né? E dependentes. Mas a provocação, e agora que ingressamos na parte final do nosso episódio, antes de iniciarmos da entrada da nossa convidada, a doutora Maísa, esses serviços, e aí eu vou tirar a farda do delegado e voltar para a farda do advogado e dizer que esses serviços, a gente ouve bastante e eu tenho defendido lá na Caixa. Esses serviços estão aqui na subseção de Caxias do Sul, eles estão na subseção, e aqui eu vou falar desconhecendo, como um exemplo, em Passo Fundo, em Bento Gonçalves, o advogado não encontrou, ele precisa, e aí vem a provocação, baixe o aplicativo, acesse o site, vocês vão ver. Porto Alegre tem psicologia? Tem psicologia. Nós temos, como a Carla falou, a psicologia viva, atendimentos online, medicina online, serviços de massoterapia conveniados. Né? Se o serviço não está na sede da subseção, acesse o site e você vai ver que tem certamente um profissional conveniado na área do seu interesse. Como já falamos anteriormente, a Caixa de Assistência dos Advogados tem como preocupação, como enfoque, o advogado, a saúde, o bem-estar do advogado. Passamos nos últimos anos por momentos delicados para a advocacia, para toda a sociedade, mas também para a advocacia. E nada melhor do que falarmos sobre saúde mental da advocacia e o papel da Caixa. Nossa convidada, doutora Maísa Gelain Marim, psicóloga, clínica, especializada em terapia cognitivo-comportamental, TCC. Né? Ontem, quando falávamos, eu até brinquei, o TCC é mais fácil. E doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Então, doutora Maísa, obrigado por participar conosco. É um prazer para nós que tu traga um pouco da tua área aplicada aqui às dificuldades da advocacia. Tá? Seja bem-vinda. E eu já vou te fazer uma provocação inicial. Né? Nós tivemos pandemia, enchentes, e isso atingindo toda a sociedade, mas para a advocacia isso significou fóruns fechados, processos paralisados, escritórios fechados,
agora passamos recentemente por enchentes, alguns escritórios no estado foram diretamente atingidos pelas águas, e isso não tem como nós dizermos que não atinge a saúde mental do profissional. Na tua visão, como lidar com isso e, ainda mais, como pensar no pós e no medo da reincidência? Já te fiz 3 questionamentos aí para provocar. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Gostaria de iniciar agradecendo, né, o convite, enfim, da OAB para participação nesse podcast, para conversar um pouquinho sobre psicologia, que é a minha área de atuação. E, com toda certeza, assim, nós, enquanto psicólogos, temos um papel relevante na assistência e no auxílio dos advogados, de forma geral, porque a gente entende toda a demanda, né, que a profissão tem, e é essencial esse cuidado com a saúde de forma geral, tanto física quanto psicológica, mental, né, de toda essa área profissional. Então, assim, já iniciando com a resposta à tua pergunta, esses contextos de pandemia, de desastres naturais, catástrofes, na verdade, eles acabam gerando muita incerteza, muita insegurança, né? E a incerteza e a insegurança são fatores que contribuem muito para o aumento da ansiedade, né? Então, o que se observa até nos atendimentos clínicos já com profissionais dessa área, né, se percebe um aumento nos níveis de ansiedade, né? A ansiedade ela é uma emoção comum, né, que serve de maneira adaptativa para muitos eventos da nossa vida. Eu sempre digo que a ansiedade, ela tem um efeito de preparação, né, do ser humano de forma geral para os eventos. Ela contribuiu para a nossa sobrevivência enquanto espécie, mas quando essa ansiedade acaba acontecendo de forma exagerada, muito intensa e muito frequente, ela também gera muitos prejuízos, né? E aí esse vínculo com essas situações que vem acontecendo, então só intensifica ainda mais, né? Igual vocês comentaram, processos parados, fechou tudo, e aí vem essa demanda, né? Então, percebo assim, né, que além dos altos níveis de ansiedade acometidos, assim, por essas situações para todos os profissionais, o advogado ainda tem um pouco mais disso, porque existe um alto padrão de autocobrança, de autocrítica e um nível de exigência muito alto consigo mesmo, né? Então, observo muito, né, um nível de perfeccionismo, um nível de autorresponsabilidade nesses processos, né, de forma geral, que vocês acabam conduzindo, e isso aumenta cada vez mais os níveis de ansiedade, então, né? Isso é o perfil cognitivo e comportamental dos advogados de forma geral, né? E a gente precisa estar olhando para esses fenômenos, porque isso interfere muito, inclusive, na qualidade do trabalho do profissional de forma geral, né? Então, o perfeccionismo, a autocrítica, a autoexigência, a responsabilidade que se assume por tudo isso, junto com todas essas situações que vêm acontecendo, de desastres e catástrofes naturais, vão causando muito prejuízo na saúde, né, dos profissionais da advocacia. Então, o que a gente precisa, né, de um olhar cuidadoso, tá, para a classe, para a categoria profissional, e esse olhar cuidadoso envolve, sim, muitos hábitos no dia a dia, que até a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que fazer nesse caso de altos níveis de ansiedade e autocobrança, para que isso, de fato, deixe o sujeito de uma maneira mais saudável, né? Eu tenho um questionamento que enfim, você vai falando, mas aí surgem questionamentos, né? Você falou, eu achei bem interessante a questão que o temor, né, ele nos fez evoluir como seres humanos. Mas como identificar, e aí eu sei que muda de pessoa para pessoa, mas num contexto global, como identificar
que estamos passando da linha do temor, o temor aquele necessário para a humanidade, e estamos entrando em quadros de ansiedade, né? Como você referiu. Legal, ótima. Isso é uma linha muito, muito tênue, que o difícil é identificar. Até aqui era temor, a partir daqui eu começo com ansiedade. Perfeito. Na verdade, assim, a ansiedade ela está sempre associada à antecipação dos eventos, né? Então, o que diferencia uma ansiedade que seria uma ansiedade comum, né, e que todos nós temos, ainda bem, eu costumo falar que bom, né, de um transtorno de ansiedade, que daí existem vários dentro da classificação dos transtornos de ansiedade, né, mas eu sempre costumo falar sobre a palavra prejuízo, frequência e intensidade. Então, assim, quais são os prejuízos funcionais que essa ansiedade está causando nas pessoas, né, nos advogados, nas pessoas de forma geral? Prejuízos funcionais em termos de trabalho, prejuízos relacionais, né, na questão social propriamente dita, e o quanto intenso isso é, né? Porque o que acontece? A gente consegue perceber a ansiedade através de sintomas fisiológicos. Todas as nossas emoções, na verdade, elas acabam aparecendo e a gente percebe elas através de sinais que o nosso corpo dá, né? Então, taquicardia, dificuldade para relaxar, dificuldade de respiração, tudo isso, todos esses são sinais que contribuem para a percepção da ansiedade, né? Dificuldade de concentração, às vezes dificuldade até para dormir, né? Então, esses fenômenos, esses sinais que vão acontecendo, vão sendo fatores importantes para a identificação de que isso está passando do limite, né? De fato. Doutora, o que nós poderíamos fazer com essa questão, na linha, né, da sua fala, com essa questão da autocobrança? De que maneira que a gente poderia trabalhar isso? Muito bem. A autocobrança, que é algo bem do perfil comportamental, principalmente do advogado, assim, observo muito nos atendimentos clínicos isso, né, assumir toda a responsabilidade sobre tudo. Então, assim, eu tenho um processo e eu acabo assumindo 100% dessa responsabilidade, muitas vezes não validando que existem outras, eu sempre costumo dizer, como se fosse um gráfico pizza, né, eu divido esse gráfico e eu entendo que não é só uma responsabilidade minha, né, então dividir a responsabilidade sobre esse processo é bem importante, né, ser compassivo consigo mesmo. Tenho trabalhado muito no viés da terapia focada na compaixão, né, de que eu não preciso dar conta de tudo, né, de que a minha tentativa de dar conta de tudo, o que vai acontecer é só gerar mais estresse e sofrimento para mim, né? Então, assim, eu faço tudo o que eu posso com o que eu tenho na medida do possível para aquela minha condição, né? Então ela vai mais nesse sentido, assim, da gente flexibilizar, da gente entender que a gente tem também um limite e da gente entender que os processos, na verdade, eles não são 100% responsabilidade minha, né? A responsabilidade do advogado, no caso. A responsabilidade do advogado, ela tem uma parcela nessa situação toda que vocês acabam atuando, né? Então isso contribui para redução desse nível de autocrítica e autocobrança, que é bem comum na profissão. O advogado é o meio, né? Ele é o caminho para a parte chegar, doutor Guilherme. Então, eu tenho até um questionamento, converso bastante com colegas, e essa questão do sentimento de fracasso, doutora Maísa, como é que nós podemos lidar com essa questão do sentimento de fracasso, de não conseguir lidar com esse assunto, digamos assim? É uma ótima palavra, né, para a gente trazer. Também é bem comum, além da autocrítica, autocobrança, padrão rígido, ansiedade, o fracasso também vem acompanhado, né, porque envolve um processo muito amplo, tá? Então eu acho que a mesma lógica que eu utilizei antes de entender que a gente também é limitado,
né, que a gente também precisa aprender a tolerar frustrações, de que as coisas não vão funcionar sempre da maneira como a gente gostaria. E às vezes é muito difícil pela nossa história de vida, pela maneira como a gente vem conduzindo de forma geral. Mas o fracasso, ele de fato está muito associado a isso, desenvolver, né, nesses profissionais, então, a tolerância a frustrações, tá? O entendimento e a compreensão de que a gente também é limitado nos nossos processos e aceitar isso, aceitação de que nem sempre eu vou dar conta de tudo e vou atingir todos os objetivos que de fato eu me proponho, né? Ou, enfim, assumo enquanto profissional. Você citou hábitos da advocacia importantes para evitar quadros de autocobrança excessiva, né? A autocobrança ela é necessária, mas enfim, para evitar a autocobrança excessiva que gerem problemas ou quadros psicológicos passíveis de enfim, tratamento ou, enfim, preocupantes, né? Sim, igual eu comentei ali no início, a gente precisa, de fato, olhar para si, né? Olhar para si enquanto profissional e estar disposto a ter hábitos saudáveis no nosso dia a dia, que são muito associados à realização de atividades físicas, por exemplo, né? Eu indico para todo mundo, até comento que não tem uma pessoa que faz psicoterapia comigo que não faça o exercício físico, e se não faz atividade física, ela vai precisar fazer durante o processo, assim, é algo muito... Porque é um círculo vicioso, assim, né? É um ciclo de interdependência entre todas essas variáveis. Então, uma pessoa que faz uma atividade física, ela vai ter uma melhor qualidade do sono, por consequência, ela vai ter uma alimentação mais saudável, ela vai beber mais água, né? E ela vai ter uma organização da rotina diária dela melhor também, que contribui para a diminuição da ansiedade, tá? Uma coisa que é bem importante também, além desses hábitos, é a gente ter momentos de lazer, né? A realizar hobbies e outras tarefas que, de fato, estejam associadas ao autodesenvolvimento, mas no lado do cuidado, né? E ficar atento, assim, eu acho que isso é a chave do processo, ficar muito atento aos processos cognitivos também, tá? Como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, nessa linha teórica, em especial da psicologia, o nosso viés é muito no sentido de entender e monitorar o que passa pelo nosso pensamento, né? Porque a maneira como a gente pensa vai ter um impacto e uma influência muito grande na emoção que a gente sente, inclusive na forma como a gente se comporta. Então, assim, a gente até trabalha no consultório muito com a questão das distorções cognitivas, que são bem presentes, né? E percebo esses padrões de distorções cognitivas também em profissionais do direito, pensamentos do tipo deveria, né, como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam funcionar, que daí está associado ali ao autocriticismo, tá? A autoexigência, pensamentos do tipo e se, que acabam sendo muito associados à questão da própria ansiedade, então, e se tal coisa, que é aquela coisa da previsão do futuro, né, que a gente acaba fazendo com muita frequência, e essas distorções cognitivas, elas de fato têm um impacto muito grande, então, na maneira como a gente vai interpretar as situações e viver no mundo de forma geral. Então, além da rotina e desses hábitos saudáveis, prestar atenção nesses fatores cognitivos certamente contribuem para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, sem dúvidas. Falávamos na abertura aqui do trabalho da Caixa e tudo que tu cita, Maísa, parece que nós combinamos e não é verdade, pessoal. Tudo que tu cita é papel aqui da Caixa de Assistência dos Advogados, atividade física, lazer, né, para a advocacia e sua família, os dependentes, no caso. Então, parece jogo combinado, mas não foi. Nós tratamos na conversa, no início aqui, antes da sua participação, justamente disso, né, de
a OAB, o sistema OAB, poder oferecer serviços e também a preocupação, né, com a saúde do advogado, com o bem-estar dele. Então, finalizando a nossa conversa, doutora Maísa, te agradeço mais uma vez a disponibilidade de participar conosco. Espero que possamos, em vários outros momentos, conversar, tratar sobre a saúde mental da advocacia e te desejo muito sucesso, principalmente no atendimento dos advogados, viu? Enfim, te desejo muito sucesso. Acabei esquecendo de falar quando apresentei a doutora Maísa. A doutora Maísa também é professora, né? Então, só para não deixar passar em branco, doutora. Muito obrigado de novo. E nós ficamos por aqui. Eu sei que a tua agenda tá concorrida. Te agradeço esses minutos conosco. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Encaminhando o fim dessa edição do podcast Questão de Ordem, quero mais uma vez, presidente Ana, agradecer a tua participação. Vou repetir, como convidada, foi a primeira vez, né? O podcast Questão de Ordem é uma ideia da subseção de Caxias do Sul, capitaneada pela presidente Ana e toda a sua diretoria. E eu brinquei quando eu convidei, eu disse, você apresenta, presidente, o podcast da presidência, mas dessa vez eu te quero como convidada aqui e para falarmos sobre o trabalho da Caixa. Mas o convite, pessoal, não é algo aleatório, ele é para fazer um agradecimento público aqui, presidente. Ana, vamos deixar a formalidade, né, por favor, de lado. Ana, para fazer um agradecimento público a toda a tua dedicação, né, para o trabalho que toda a ideia que surge da Caixa, tu é a primeira defensora, né? Às vezes mais até do que eu. Então, te agradecer publicamente aqui. Coisas que já sempre que tenho oportunidade eu faço pessoalmente, mas agradecer publicamente esse apoio que tu tens dado nessa gestão ao trabalho da Caixa. Então, Ana, muito obrigado de novo. Imagina. Carla, mais uma vez agradecer. A subseção, é sempre bom a presença, né, de vocês aqui na subseção, a gente se sente acolhido, né, até para discutir as coisas que estão dando certo, as coisas que não estão dando tão certo. Errado não tem nada, é só que estão dando menos certo para discutir, e os olhos de fora também nos auxiliam bastante. Obrigado. Agradeço também bastante esse momento e coloco-me sempre à disposição, sugestões de convênios, né, coisas, serviços que às vezes a gente não pensa ou não sabe nem que tem na subseção, né, a gente distante, não sabe o que é o corriqueiro na subseção, o que gosta. Então, a Caixa está sempre aberta a sugestões, auxílios, então fico bem agradecida e me coloco sempre à disposição quando precisar. Obrigado. Guilherme, Obrigada. Te agradecendo também. Nós que iniciamos na gestão praticamente juntos, né? Tu ingressou agora no final do ano, mas o Guilherme tem nos auxiliado desde o início, quando retornamos aí para a Caixa, e espero que esse nosso trabalho, vosso trabalho, Guilherme, capitaneando principalmente os esportes, se perpetue na subseção e se espalhe por todo o estado. Eu aqui agradeço, e quando recebi o convite da doutora Ana, ela sabe o quanto eu fiquei lisonjeado, né, em poder fazer parte desse grupo, desse time, eu chamo assim, né, e quero que vocês saibam que podem sempre contar comigo para qualquer coisa, e no que eu puder ajudar, né, estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada. O podcast Questão de Ordem finaliza aqui esse episódio, e ele está disponível como toda quinta-feira nas redes sociais
da Subseção de Caxias do Sul, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify, OAB Caxias. Aproveite e siga nas redes sociais também, acompanhe o trabalho da subseção e da Caixa, que vai junto com a divulgação da subseção. Não esqueça, curta, compartilhe, comente este vídeo e todos os outros episódios que você assistir. Sempre vai ter são diversas comissões que gravam episódios, sempre vai ter na área de interesse e principalmente na sua área de interesse. Muito obrigado e mais informações no site da OAB Caxias, oabcaxias.org.br, e agradecemos mais uma vez o patrocínio sempre presente da AR Mastersul Assessoria Documental. Muito obrigado e um abraço.